Nesse vídeo você vai aprender um planejamento para sua história, que você vai conseguir finalmente começar a escrever ela e ter uma boa direção de como você vai lidar com a sua história. Mas você sabia que por um preço de R$ 7 por mês você consegue ter acesso a uma comunidade no Discord só para escritores e acesso antecipado a vídeos desse canal? E com os níveis mais elevados você pode ter uma consultoria minha para eu analisar a sua história. Então, sem enrolar muito mais, vamos começar com o primeiro passo, que é o brainstorm. Esse brainstorm você vai passar entre 1 hora, 30 minutos, só colocando ideias relacionadas à sua história em uma folha ou em um documento no seu computador. Você não precisa ter filtros nessa hora, você só coloca todas as suas ideias ali. Geralmente são ideias relacionadas aos personagens, ao mundo e à trama. Depois que você anotar todas as suas ideias relacionadas a esses 3 temas, depois de 1 hora, 30 minutos, você que decide, você escreve a premissa da sua história. Isso é um resumo da sua história em uma única frase. Ela tem que capturar o cerne da narrativa em uma única frase. Então, lembre-se de colocar só o essencial ali, não pense muito nos detalhes. Pense apenas no essencial. Se eu fosse fazer uma premissa para, por exemplo, Star Wars 4, seria: um jovem fazendeiro descobre que é o último de uma linhagem de cavaleiros Jedi e se une a um grupo de rebeldes para destruir a Estrela da Morte, e assim derrotar o Império que ameaça a liberdade da galáxia. Eu não precisei ficar falando sobre o Han Solo, sobre a Leia, sobre o C3PO. Não, eu peguei apenas o mais importante e eu coloquei nessa premissa. Agora você vai fazer o mesmo com a sua história. Você tem que pegar o objetivo da sua história, por que a sua história importa e colocar na sua premissa. Agora que você terminou a premissa da sua história, você tem que desenvolver os personagens principais. Então, eu usei a seguinte estrutura para desenvolver os personagens da história que eu estou escrevendo agora, né? E eu recomendo vocês usarem também, que é para você primeiro desenvolver o fantasma, que seria um trauma ou um evento do passado que moldou o personagem a ser o que ele é atualmente. Nota que nem todo fantasma é negativo, às vezes fantasmas podem ser positivos, mas enfim. A mentira, que é uma crença errada que o personagem carrega consigo, e o que ele quer, que é um objetivo superficial que o personagem ele tem baseado na mentira. Daí então todo personagem também tem uma verdade. É a lição ou transformação que o personagem precisa aprender, que vai substituir a mentira. E depois tem o que ele precisa, que é o que o personagem realmente precisa para crescer, que é o oposto do que ele quer geralmente. E os personagens também têm o que eles são, né? O que eu coloquei aqui, o que ele é, que é quem o personagem ele é na sua história. Então, geralmente eu dou 3 características positivas e 2 negativas para cada personagem, pode ser até mais. E eu tento fazer com que até no final da história cada personagem perca pelo menos uma característica negativa. Então faça isso para cada personagem principal e depois que você fizer isso, você escreve resumos dos capítulos. Então para cada capítulo que você for escrever na sua história, você escreve um resumo de uma ou 2 frases. Desse jeito, você vai meio que desenvolver a sua história sem necessariamente estar escrevendo o seu livro, ou seja, você vai estar desenvolvendo uma história, não escrevendo o livro, né? Escrevendo a prosa, os diálogos. Você vai estar escrevendo a sua história. E você já vai ter uma boa noção de como que a sua história é de acordo com a qualidade dela. Histórias boas, elas são boas independente da forma que elas são contadas. Porém, histórias ruins, elas podem se tornar melhores de acordo com a forma que elas são contadas. Tanto é que é por isso que existem tantas pessoas que consomem histórias por meio de resumos aqui no YouTube. Nesse resumo, você vai responder as seguintes perguntas: qual o objetivo do capítulo? Que conceitos ou informações essenciais são apresentados? E como ele desenvolve os personagens? Você percebe que dessa forma fica muito mais fácil de você compreender a evolução dos personagens. Você não fica tão enrolado em meio à escrita, né? Aos diálogos, às descrições. Você está só vendo a sua história por um ponto de vista externo. Eu acredito que dessa forma você já vai estar muito bem preparado para escrever a sua história. Mas se você não acha isso, eu recomendaria então você escrever os beats da sua história. O que são os beats? São eventos detalhados dentro dos seus capítulos. Cada beat acontece de acordo com as escolhas dos personagens, ou seja, o personagem ele faz uma escolha, acontece um beat. E quando você for escrever beats, não descreva o cenário, não descreva nada. Só fale o que os personagens fizeram e a consequência disso. Cada beat é uma decisão. Se você fizer assim, você vai ter uma história muito mais detalhada para você se basear quando você for escrever o seu livro, mas isso pode demorar um pouco.
Então, se você tiver bastante paciência, pode ser bastante vantajoso para você. Então, continuem lendo, escrevendo e fiquem com Deus. Até!